Dar as boas-vindas ao João Magalhães, conversamos agora há pouco. Edna Maciel, a Lady Lilás, a primeira dama da informação. Tássio Cruz, também já conversamos hoje. Inclusive, Tássio, eu queria detalhes da sua parte sobre essa atuação do Dr. Francisco Costa, deputado federal, como relator do novo Bolsa Família. Quais as novidades? Ontem, Eliezer, mais uma vez boa tarde a você, aos colegas e a todos. A Edna trazia a informação da finalização do relatório dele, né, sobre essas alterações deste novo Bolsa Família. O relatório foi aprovado ontem pela comissão e ele disponibilizou um vídeo para a gente falando sobre a aprovação desta matéria tão importante, né, essas adequações que serão feitas ao programa Bolsa Família. Acho que nós temos o vídeo aí para ouvir o deputado. Encerramos agora a votação da medida provisória 1164, que trata do Bolsa Família, e agradecer a participação dos deputados, deputadas, senadores e senadoras que fazem parte da comissão mista que tratou essa matéria. Uma ampla discussão, a participação e complementação dos parlamentares para aperfeiçoar o texto. E feliz que agora votamos, aprovamos e agora seguirá para o plenário da Câmara e depois para o Senado. Então, agradecer a participação de todos os membros da comissão e feliz pela aprovação do nosso relatório. Um trabalho de negociação, de articulação muito intenso. Mais de 200 emendas foram apresentadas, algumas aceitas, outras aceitas parcialmente, muitas rejeitadas. Enfim, Edna, você também acompanhou esse assunto, nós conversamos ontem. O deputado se mostrou satisfeito com o desafio e com o resultado. Boa tarde a você, Eliezer, e meus colegas da bancada e a todos que nos acompanham. Realmente, a gente vem acompanhando aqui, né, e comentamos até dessa acolhida, algumas emendas, né, como o próprio Dr. Francisco já havia falado, com tanta ponderação, mas... Pronto, nós tivemos um problema técnico. Desculpa, Edna, nós vamos ter que interromper rapidamente aqui a sua participação. Já vou pedir à produção, aos nossos técnicos que vejam o que está acontecendo para a Edna continuar com a gente aqui na bancada. Complementando, né, Eliezer, o principal destaque que eu colocaria a essa matéria é a questão do implemento para mães lactantes, né, aquelas que estão amamentando, um acréscimo de R$50. Você terá a alegria de ser papai em breve, né? A mãe lactante, ela precisa de uma alimentação diferenciada, né? Muitas vezes o bebê também precisa, então é uma medida importante, é uma emenda importante, como você bem comentava, é preciso de muito acordo, né? O projeto ele chega de uma forma e nunca se sabe como ele vai sair, com muitas emendas, mas é uma matéria importante que a gente vem comentando há muito tempo, que ela corrige principalmente a questão da população em situação de vulnerabilidade alimentar. Então, nesse ponto eu acho importante. E a dobradinha, né, a aliança é muito próxima, né? Francisco Costa, que deve apresentar o relatório apresentado, aprovado, vai a plenário, e o ministro Wellington Dias, que de fato implementará, né, aplicará esse novo projeto do Bolsa Família com essas modificações. Piauiense, João, em destaque no cenário nacional, dizer que essa política do Bolsa Família, ela sempre traz muita polêmica, porque é preciso para combater a insegurança alimentar, por outro lado, tem que fomentar as condições para um dia a família que hoje precisa, não precisar mais, né, ter a sua independência, poder se manter, João Magalhães. Isso mesmo, Eliezer. E tem um outro desafio, né, quando a gente fala de programas sociais de uma grande abrangência, que é a questão do valor de recursos que são destinados a eles, porque há uma repercussão financeira muito grande. Quando a gente fala do aumento de um benefício como esse, é bom lembrar que, como por se tratar de um benefício que alcança milhões de famílias, qualquer aumento, né, nesse tipo de benefício gera uma repercussão financeira enorme, então também tem que entrar naquelas preocupações do Ministério da Fazenda, na área da economia, como, por exemplo, o salário mínimo, né? Às vezes a gente vê um aumento que ocorreu e quando a gente cita nominalmente é um aumento pequeno, mas por ser um benefício que é destinado a milhões de pessoas, quando você soma o valor do aumento, obviamente que tem-se ali um montante muito grande. Portanto, esses temas de repercussão geral, né, que repercutem financeiramente
em um grande lastro, acabam gerando, de certa forma, assuntos polêmicos, e o governo sempre precisa ter essa preocupação em elevar a questão social. É preciso priorizar realmente como é que essas famílias atendidas hoje, elas vão conseguir sair do programa e não precisar mais voltar, já que é um programa de transferência de renda. O que todo mundo quer e o que todo mundo espera é que uma família não fique dependente dele ao longo de toda a vida, que seja o contrário, que ela entre num programa, seja assistida, sejam dadas ali à família as condições de ter uma vida digna e, ao longo do tempo, ela consiga deixar, consiga abrir mão desse tipo de transferência de renda, porque ela deve conseguir uma forma independente, autônoma, de ter a sua dignidade assegurada do ponto de vista da renda. Esse, de fato, é o grande desafio do ministro Wellington Dias. É garantir que hoje o Brasil, reconhecido por ter uma ampla cobertura em programas sociais, também seja reconhecido por retirar famílias da dependência, da necessidade desse tipo de transferência para ter uma vida digna. Então, eu não tenho dúvidas de que esse é o grande desafio desse terceiro governo do presidente Lula, ele que obviamente é reconhecido por lá nos seus primeiros 2 governos ter ampliado de forma geral os benefícios sociais. Então, Edna, você comentava com a gente acerca da tramitação, do que representa a aprovação desse novo Bolsa Família. Eu gostaria que você concluísse o seu raciocínio sobre o assunto. Sim, e a gente que vem acompanhando, o colega Tássio falou muito bem dessa emenda referente às mulheres que estão amamentando, e o João está falando dos impactos financeiros. Só para a gente ter uma ideia, Eliezer, colegas e audiência, são mais de 220 milhões ao ano só com o pagamento para essas mulheres que estão amamentando. Mas tudo, segundo o relator, que é o deputado doutor Francisco, alinhado aí, em alinhamento com o governo federal. Nós também temos aqui, por exemplo, dessas 47 que foram ponderadas, nós temos algumas, como por exemplo, empréstimo, que foram, que não entraram, Por exemplo, ele descartou uma emenda de um empréstimo que solicitava volta de contratação de empréstimos com descontos em folha. É o benefício de prestação continuada. Então, assim, é o que a gente diz. Realmente, nós aqui colocamos um ponto de interrogação quando falamos, poxa, são 250, mais de 250, 40 foram alinhadas, foram aceitas, e tudo é questão de ponderar mesmo. E como você me perguntou inicialmente, parece que o doutor Francisco ficou, sim, bem satisfeito aí com esse resultado, com esse encaminhamento. Agora é aguardar, Com certeza. Nós vamos continuar abordando um pouco do cenário nacional da política, porque o vereador Vinícius Ferreira teve uma conversa com Gilberto Kassab, que é o presidente nacional do PST, e alinharam o comando do partido aqui em Teresina, que fica com o vereador Vinícius Ferreira. Vamos ouvir o vereador Vinícius Ferreira sobre o assunto. O presidente Kassab nos deu uma orientação de montagem e confecção de uma chapa proporcional, que nós consigamos eleger o maior número possível de vereadores, e há uma orientação também para que o partido tenha candidato majoritário. Temos aí o nome do deputado Marcos Aurélio colocado, ele já está com o bloco na rua, como se diz, para tentar alavancar a sua pontuação nas pesquisas que têm sido feitas, e a gente segue a orientação do partido. Tássio, como é que fica essa candidatura majoritária do PSD? Porque, assim, já existe um grupo aliado ao Palácio de Karnak. Eu entendo, a gente, até o momento, tem visto que o PSD faz parte desse grupo que vai ser encabeçado pelo candidato do governador Rafael. Mas há uma insistência por parte do PSD nessa candidatura majoritária. Como é que resolve essa situação, Tássio? Eliezer, quando eu era criança, no interior, a gente, quando via... Lembra aquelas cobras de 2 cabeças que ficavam andando pela rua? Hoje o PSD e o MDB são como uma cobra de 2 cabeças, É um partido, mas que representam 2. E precisa, claro, definir como funcionarão as 2 siglas. Mas eu acho interessante quando o vereador Vinícius fala que o deputado Marcos Aurélio já colocou o seu bloco na rua.
Ou seja, ele já está em pré-campanha, já vem fazendo duras críticas à gestão atual, vem pontuando ali alguns elementos bem incisivos dentro da cidade de Teresina, mas falta para mim essa viabilidade, né? Essa capacidade de aglutinar junto ao PSD. A gente viu, por exemplo, em 2020, a atual deputada Simone Pereira lançando uma candidatura à Prefeitura de Teresina que nasceu já sem viabilidade. Ela teve uma votação bem inexpressiva aqui na capital. Então, pelo que a gente apura de bastidor, o PSD vai dar esse prazo, esse momento para que Marcos Aurélio se viabilize, torne a sua candidatura, torne o seu nome viável para o partido, e essa aliança com o MDB está também dentro desse entendimento. Mas pelo que a gente conversa nas fileiras do PSD, o nome do deputado Marcos Aurélio enfrenta resistência justamente por essa falta de viabilidade, por essa falta de competitividade da sua candidatura. Mas esta ala, né, que Vinícius faz parte, Ismael Silva e outros membros fazem parte, defendem essa candidatura própria do PSD. Lembrando que há alguns anos atrás o PSD quase vai para o segundo turno com Firmino Filho, quando o atual prefeito era candidato. Então, um partido que costuma apostar alto, só que neste momento pondera se a candidatura de Marcos Aurélio será viável ou não, apesar dele já estar com um bloco na rua, como disse o vereador Vinícius. É fato que Teresina é uma capital, os maiores partidos se interessam em ter candidatos próprios, é um critério bem estabelecido. Agora, o PSD precisa ter pé no chão, firmeza do que vai fazer para não incorrer numa estratégia errada, João Magalhães. Olha, Eliezer, pelo cenário que se desenha, o PSD deve sair um partido maior nas eleições de 2024 por conta do interior do Estado. O partido, de fato, tem as condições de, no interior, aumentar o número de prefeitos. Quando a gente olha para Teresina, pelo menos a minha avaliação do cenário atual é de que o partido deve empreender esforços, primeiro, para eleger uma bancada forte no parlamento e uma bancada coesa, porque lá em 2020 o partido elegeu 2 vereadores e nenhum dos 2 vereadores atuam, de fato, levando as bandeiras do PSD. O vereador Ismael tem a cara de outro partido, que não é o do PSD, isso está muito óbvio, enquanto que o vereador Renato Berger, este então, é que não segue o PSD para nada, pelo contrário, ele entra no secretariado de Dr. Pessoa, volta para a Câmara, mas sempre seguindo o Dr. Pessoa e nunca os entendimentos do PSD. Então, de fato, é um partido que aqui na capital precisa se encontrar. E aí deve se encontrar elegendo vereadores que tenham, de fato, uma identidade com o partido. E aí, questão de justiça, Vinícius Ferreira é filho, né, do ex-vereador Ferreira, que era, de fato, do PSD raiz, né, do grupo ali do deputado federal Júlio César. Então, eu acredito que para a chapa proporcional a estratégia está correta e o partido deve buscar nomes que de fato sejam vinculados ao grupo que comanda o PSD. Agora, para a eleição majoritária, o PSD de fato precisa repensar bem qual o passo que vai dar. Hoje, o partido tem o nome do deputado federal Marcos Aurélio, que tenta se viabilizar, mas eu acredito que vai chegar aquele momento em que o partido vai ter que decidir. E aí, a gente lança uma candidatura de Marcos Aurélio, ele conseguiu se viabilizar ou não? Porque caso o partido não apresente uma candidatura competitiva, é melhor a gente voltar lá para aquele assunto do papo do cafezinho e o partido se vincular ao grupo político liderado pelo Palácio de Karnak, porque senão corre o risco de ficar de fora do segundo turno em uma eleição em que, se tiver 3 grupos políticos, aquele partido que fica lá em 4º colocado, 5º colocado, distante dos demais, ele não vai ter muita força na hora de negociar apoio no segundo turno. E se for para lançar um candidato que não é competitivo, aí se repete uma estratégia que eu acho que não faz muito sentido. Afinal de contas, você tem um partido grande que tem força no interior, mas na capital você lançar uma candidatura que não é competitiva acaba atrapalhando e você acaba tendo que investir tempo e dinheiro em algo que não vai trazer muito resultado. Então, é bem melhor você se juntar logo com outro candidato competitivo, porque aí você vai ter mais força e vai estar ali como aliado de primeira hora de uma candidatura competitiva. Bom, nós temos uma fotografia que tem o deputado Franzé
o deputado Dr. Vinícius e o deputado Fábio Novo, em um clima de amistosidade. Olha aí, Franzé, Fábio Novo, Dr. Vinícius, Edna Maciel. Outro dia nós trouxemos uma foto semelhante que tinha o presidente da Câmara, Enzo Samuel, tinha o Dr. Vinícius, né? Fábio Novo, e disseram, não, é por conta de uma agenda. Aqui o clima nosso, entre a gente, é de passividade. Então, Edna Maciel, qual a mensagem que você acredita que uma foto de 3 pré-candidatos do mesmo partido pode passar nesse momento político? Olha, Eliezer, essa foto, eu estava falando aqui com o Tássio, é a foto, viu? Parabéns aí para o fotógrafo, para a assessoria de imprensa, para o marketing publicitário. Não estou dizendo que isso não acontece, a cordialidade, a amizade, os sorrisos, mas a foto está excelente. Agora a gente sabe, né? Quando se fala de pré-candidatura, como se fala de Partido dos Trabalhadores, das correntes que lá existem, a gente realmente tem que pontuar aqui. Depois todo mundo se entende, mas na hora de resolver, de saber se realmente vão decidir por um candidato só, né? O partido apostar num nome só, e não tem só esses 3 aí não, né? Então, assim, a foto passa para mim a mensagem de que sim, nós somos do mesmo partido, somos pré-candidatos, estamos aqui juntos, mas não se enganem com esses sorrisos não, gente. Os sorrisos, eles podem se dar muito bem politicamente, conversam, se dão bem, mas quem quer ser candidato à prefeitura, quem é pré-candidato, vai se defender seu nome, e a gente tem visto muito aqui nas nossas matérias, nas gravações que temos feito com cada um e nos posicionamentos políticos. Cada um com a sua forma, com o seu estilo, e aí nenhum dos 3 nós temos visto muito ser um discurso muito combativo nem aguerrido, mas firme. Todos 3 já deixaram seus nomes à disposição e estão, sim, em busca, fazendo reuniões nos grupos, dentro do partido, fora com os grupos, para defender suas pré-candidaturas. Verdade, nós temos acompanhado muitas movimentações. Tássio, será que depois que o partido definir quem é de fato o candidato, os 3 vão se juntar assim com a mesma alegria, a mesma espontaneidade para fazer uma foto, Tássio? Eu diria, Eliezer, que branco aí, só o dente da bandeira, porque bandeira branca nenhum deles vão hastear neste momento. É natural que publicamente, como disse a Edna, o discurso seja um e internamente o discurso é outro, né? Eu conversava com algumas pessoas nos bastidores e me diziam que os 3 estão articulando de forma bem intensa para captar liderança, captar vereadores, captar apoiadores, suplentes, as suas pré-candidaturas, para mostrarem ao PT a viabilidade dos seus nomes, né? O Franzé, deputado Franzé, utilizando a Assembleia, Fábio Novo utilizando principalmente a sua força dentro do PT e Dr. Vinícius utilizando o seu bom trânsito com o Wellington, com o Rafael. Então, cada um à sua maneira, buscando a viabilidade. Mas eu diria, Eliezer, que a corrida desse momento, a disputa desse momento, não é para ser candidato a prefeito. A disputa nesse momento é para pontuar melhor em pesquisas, sejam elas internas ou pesquisas externas, né? Pesquisas de institutos que não sejam contratados pelo PT. A briga agora é para isso. E pelo que eu conversava com essa pessoa, ela me dizia, já estão orientando, principalmente suas lideranças nas periferias e bairros centrais da capital, se perguntados, responderem, o meu candidato é o fulano de tal, justamente para pontuar, para aparecer, para mostrar índice em pesquisa, porque aí com o elemento, com o argumento, vão poder ter mais substância dentro das suas pré-candidaturas. E eu acho que, como sempre foi dentro do Partido dos Trabalhadores, haverá a esfera democrática, mas nós teremos a instância final, o diretório, uma influência muito grande de Wellington Dias e de Rafael Fonteles para decidir quem será o nome. Então a briga agora, Eliezer, é para aparecer ali nas pesquisas. A candidatura vai ser depois. Interessante esse ponto, João Magalhães, por quê? Não basta ser o mais bem avaliado, o mais bem lembrado do PT. Tem que ter um percentual de aceitação que dê condições de concorrer com os outros pré-candidatos dos outros partidos, João Magalhães.
inclusive a capacidade de atrair o apoio dessas outras siglas, que hoje, quando a gente observa esse grupo do PT, ele vou lembrar que está numa federação, né, com PV, PCdoB, mas são poucos os outros partidos que já se somam a esse grupo. E o candidato vai ter que ter essa capacidade de atrair logo, né, de demonstrar logo as condições de se reunir, de obter apoio de outros partidos que estão fora da federação, porque de fato isso vai ser essencial. Agora, lembrar que o PT tem de fato tradicionalmente essa característica de se digladiarem lá internamente, mas depois que uma decisão é tomada, todo mundo se junta, querendo ou não, satisfeito ou não, mas o PT tem resistido a esse tipo de disputa interna e eu acredito que para o ano que vem não vai ser diferente. Uma diferença em relação a outros anos anteriores. Agora tem 2 caciques no PT, né? Antigamente tinha o Wellington Dias, agora o Wellington Dias é senador e Rafael Fonteles é governador. Portanto, são 2 políticos que têm todas as condições de tomarem decisões ali no partido e que vão ter que se alinharem perfeitamente para não causar nenhum tipo de ruído dentro da sigla. Verdade. Só um outro ponto interessante, Elias, à vontade, para acrescentar a essa discussão, eu conversava nos bastidores com alguns parlamentares e uma ala, lembra o amigo de casa, a gente mostrou uma foto do Dr. Vinícius ontem na Câmara, né? Sim, os vereadores. Isso, na Câmara dos Vereadores. Uma ala da Câmara não recebeu com muito bons olhos aquela ida e aquela reunião com um determinado grupo de vereadores, porque soaria ali um avanço em algumas bases, né? Ou seja, nesse momento em que tudo é pesado, tudo é muito calculado, um movimento mais abrupto, um movimento mais agressivo ou uma retração, tudo vai representar, né? Então nós estamos chegando aí próximo ao mês de julho, pouco mais de um ano da eleição, então neste movimento qualquer movimentação mais abrupta pode causar esse efeito e pode afastar possíveis aliados. Então, pelo que eu apurei, essa visão foi feita na Câmara. Então, todo mundo calculando muito bem os passos, calculando muito bem os objetivos, as maneiras de se conseguir esses objetivos para evitar desgastes, principalmente dentro dos aliados. É por isso que teve gente que fugiu da foto, viu? Exato. Por causa dessa. E teve gente que fez questão de dar um joia bem efusivo na foto também. Tá todo mundo efusivo nessa foto aí. Verdade. Meus amigos, eu gostaria de agradecer a presença e a participação de vocês. João Magalhães, Edna Maciel, Tássio Cruz. Nós estamos encerrando o Jornal Dia News de hoje. Lembrando que amanhã, a partir das 7 da manhã, tem Comando Geral. Na Dia TV, canal 23.1. Às 11h40 tem o Jornal Dia no ar, na FM de 92,7. E a partir da 1 da tarde estaremos de volta aqui no seu Jornal Dia News. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. Até amanhã.